Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu quero te contar uma história acontecida comigo quando eu era criança. Eu e os meus vizinhos, nós adorávamos brincar de esconde-esconde na rua. A molecada que morou no interior sabe do que eu tô falando. Não tem brincadeira mais gostosa para moleque e para as meninas também do que a brincadeira de esconde-esconde. Eu sempre achei muito divertido brincar desse jeito, porque cada um se escondia num lugar, num cantinho. A gente falava de truque. Nossa, eu tenho um truque para me esconder, a gente usava essa expressão. Eu tenho um truque para me esconder que ninguém me acha. Como o bairro era grande, nós passávamos horas procurando esses truques. E muitas vezes, enquanto nós estávamos sendo procurados, a gente mudava de truque. Mudava de esconderijo, era o truque. Na esquina tinha uma casa velha que tinha sido abandonada em pleno meio da construção. Ou tinha caído, a gente não conseguia determinar bem o que tinha acontecido. Ou a casa de velho caiu uma parte da parede, ou pararam a construção. A casa foi sendo erguida e houve um momento que uma pessoa desistiu e a construção cessou, parou ali. Então a gente chamava de aquela casa abandonada. E todos os meus amigos, eles diziam: esse truque aqui não vale, hein? Esse truque aqui não vale. Que era essa casa abandonada. E por que não vale? Não, a gente não pode se esconder, porque o pessoal fala que quem entra nessa casa não consegue sair mais. Ah, é sério? Quem entra aí nessa casa não consegue sair mais dela. É brincadeira isso. Não, é sério. Quem me contou foi meu avô. Será? Aquilo mexeu comigo, sabe? Eu era um menino extremamente curioso. Tinha até gente que me chamava de Chiquinho Curioso, porque meu nome é Francisco. E quando eu era menino, eu era o Chiquinho. Chiquinho Curioso. Eu sempre fui assim, metido a curioso. Um dia, essa curiosidade aguçada que eu trazia em mim, na hora da brincadeira do esconde-esconde, falei: eu vou ser o último a ser descoberto hoje. Eu vou fazer uma coisa que menino nenhum aqui topa. Eu vou me esconder na casa abandonada. Não tá vendo que a conversa? Como é que a gente entra numa casa abandonada e não consegue sair mais dela? Tomei a decisão. Vai ser aqui que eu vou me esconder. Era uma brincadeira já no período da noite. Sabe quando termina a tarde e entra a noite? Então o que eu fiz? Passei por debaixo de um portão de ferro que tinha. O portão me cabia passando por baixo, mas entrei arrastando, como se cobra eu fosse. Como se eu fosse um réptil. Entrei ali. Olhando de fora, dava para perceber que a casa não tinha cômodo ainda, sabe?
A única coisa construída eram os muros de fora e paredes que iam assim até a metade. Eu dei a volta na casa e encontrei onde deveria ser uma porta. Porque as paredes, como eu disse a vocês, elas estavam construídas até a metade. Passei por essa porta. E assim que eu entrei, vamos dizer que ali fosse a sala, seria a sala, ou sei lá, a cozinha, não sei. Assim que eu entrei, uma coisa muito estranha aconteceu. Na hora que eu passei aquele portal, a casa por dentro estava toda construída. Gente de Deus, as paredes estavam inclusive pintadas, havia portas, janelas e até os móveis. Fiquei, lógico, assustado, confuso. Achei que eu estava sonhando ou até que eu estivesse ficando doido. Enquanto eu tentava entender o que tinha acontecido, eu ouvi alguém falar atrás de mim. O que você faz aqui, menino? Escutei aquela voz claríssima. O que você faz aqui, menino? Levei um susto. Ao olhar para trás, eu vi que era uma mulher sentada no sofá. Foi aquela mulher que falou comigo. Eu falei para ela, eu estava brincando de esconde-esconde com os meus amigos. Ah, tudo bem. Então pode ficar escondido aqui, tá? Ela disse isso e continuou fazendo o que estava fazendo, que era tomando um chá. Foi nessa hora que ela me ofereceu, quer um biscoitinho? Não, muito obrigado. E ela continuou tomando chá e comendo os biscoitos. Enquanto eu me perguntava se eu deveria sair dali ou continuar escondido. Eu estava ainda naquela dúvida. Alguns minutos se passaram. E aí chegou o marido dessa senhora, o marido dessa mulher. E ele chegou junto com 2 crianças. E as crianças vieram conversar comigo. E quando eu percebi, as crianças me chamaram para eu brincar. E de repente trouxeram brincadeiras, assim, até diferentes, peões, bolinha de gude, um jogo de xadrez, um jogo de dama. E de repente eles trouxeram aqueles brinquedos todos que foram jogados no chão, me chamaram para eu sentar ali e brincar com eles. Eu sentei, comecei a brincar com eles. Não demorou muito, o pai trouxe lanches e nós começamos a lanchar. Todos naquela casa me trataram super bem, eu fui muito bem acolhido, bem recebido. Gostei bastante de ficar lá. Mas aí, aquela noite que estava começando, e eu lembrei, a minha mãe ia ficar preocupada, e os meninos que estavam na brincadeira comigo, obviamente, não estavam me encontrando. Então eu falei, eu já vou embora. Eu comuniquei àquelas pessoas, eles me trataram bem, eu estava muito bem na casa, mas eu comuniquei, eu tenho que ir embora, eu tenho que voltar para brincar. As crianças, os meninos, me olharam de maneira triste, assim, tipo, não vai, né? Com os olhos. A mensagem era, não vai, fica, nossa brincadeira tá gostosa, o lanche tá gostoso. Aí então eu prometi para os meninos, amanhã eu volto aqui. Enquanto eu me despedia dos garotos, a mulher que estava no sofá, ela veio até mim e disse, gostei muito de você, viu? Gostei muito de você, você é um menino bom, educado. Muito obrigada por ter
ficado aqui e ter brincado com os meus filhos. Porque os meus filhos, eles não tinham amiguinhos. Ó, eu vou te dar um presente. E a mulher pegou de cima de uma mesinha que estava na sala, ela pegou uma caixinha de música. E eu nunca tinha visto, era a primeira vez que eu vi uma caixinha de música na minha vida. E eu achei muito interessante porque quando ela abriu a caixinha de música, saía assim uma bailarina vestida de branco e dançava na caixinha de música. Tocava aquela musiquinha, vinha a bailarina vestida de branco. Nossa, é pra mim? É de presente pra você. A mulher se despediu como se nunca mais eu fosse vê-la, porque eu já tinha dito pros meninos que eu ia voltar no dia seguinte. Mas ela se despediu de uma outra forma. Foi muito bom te conhecer, viu? Adeus. Porque quando a pessoa fala assim, foi muito bom te conhecer, adeus, ela tá querendo dizer que nunca mais vocês vão se ver. Achei aquilo muito estranho. E assim que eu saí da casa, eu vi que a casa voltou a ser como ela era antes. A mesma construção inacabada de sempre. Quando eu saí lá fora, tanto tempo havia se passado que os meninos nem estavam brincando mais. A rua estava empolvorosa porque eles não sabiam de mim, onde eu estava. Mas eu estava bem, estava tudo bem comigo. Quando eu saí na parte externa, que eu ganhei a rua, não, ninguém mais estava brincando. Não havia mais sequer um menino na rua. Eu acho que eu demorei muito. Eu acho que eu demorei tanto e os meninos desistiram de brincar. E na medida em que eu fui andando pelo quarteirão, que eu cheguei em frente à minha casa, eu comecei a ver vizinhos sair. Ó, Chiquinho! Chiquinho apareceu! Olha o Chiquinho! Os vizinhos saindo. Chiquinho! Ele apareceu, os vizinhos. E quando os vizinhos estão dizendo, olha o Chiquinho apareceu, a minha mãe sai desesperada de dentro de casa e ela vem correndo. Chiquinho! Chiquinho, onde você tava? Chiquinho, onde você tava, meu filho? A mãe pensou que você tivesse morrido, filho. A mãe pensou que você tivesse morrido. E foi aquela choradeira e eu não estava entendendo absolutamente nada. Porque para mim havia passado apenas alguns minutos. Mas depois eu fui informado que fazia uma semana que eu estava desaparecido. Chiquinho, onde é que você estava? Meu pai, minha avó, muita gente na rua. A polícia que é comunicada, o carro da polícia que vem até a minha casa, encontrou, apareceu. O menino apareceu. O que aconteceu? O que houve? O que aconteceu com você, Chiquinho? Eu tentei, sabe? Eu tentei contar a história para eles, os policiais, várias vezes o que tinha acontecido. Entretanto, um olhava para a cara do outro, coçava assim a cabeça, tipo, esse menino não tá certo da cabeça. Sabe, a expressão era essa, não que eles dissessem. Mas ficava claro, ninguém acreditava em mim. Na verdade, eu próprio não acreditava que eu tivesse demorado uma semana com aquilo. Como assim uma semana? Como uma semana? Eu passei na casa uma semana, de forma que eu fiquei totalmente desaparecido da minha família. Quando eu conto essa história, tenho como testemunha boletins de ocorrência da época. A história se tornou muito famosa para aquele quarteirão, para aquele bairro e para aquela cidade.
Embora, na verdade, nem eu mesmo consiga explicar o que aconteceu até hoje. Até hoje eu não sei direito o que aconteceu naquele dia. Entramos depois várias vezes... Perdão, de novo. Entramos depois várias vezes na casa abandonada depois disso. Entretanto, nunca mais eu encontrei os meninos, nem a mulher e nem o marido dela. E a casa jamais se transformava, porque sempre agora que eu ia, obviamente, eu ia acompanhado. Inclusive, no dia, os policiais entraram comigo na casa, durante a noite, com a lanterna. A casa estava abandonada, como sempre esteve. Assim como nos dias seguintes e durante o dia, fizeram inspeção por lá, comigo. Às vezes, sem a minha presença, nada jamais foi encontrado. O tempo passou, correu. Eu tentei pesquisar sobre a história daquela casa e os antigos donos. Era uma história que eu precisava entender. Obviamente que eu não fiz isso enquanto eu era criança. Aliás, eu nem tinha cabeça para isso e ninguém valorizou a história a esse ponto. Só que aquilo me instigava. O tempo passou, eu me casei, eu tive meus filhos e só depois de muitos anos foi que eu entrei firme na investigação, tentando descobrir o histórico do terreno e daquela casa. E dei sorte, porque, como eu me casei, uma prima da minha mulher trabalhava no cartório. E através de livros antigos do cartório, nós chegamos aos antigos, os primeiros donos daquele terreno. E o que eu descobri, eu relato para vocês. Eu descobri que os antigos donos daquele lote eram um casal que chegou a morar ali naquela casa. Mas, obviamente, como havia muito tempo, o casal tinha falecido há muito tempo. Assim como seus filhos, também. Um primo distante que herdou a casa ia destruí-la para construir no lugar uma nova. Só que esse primo que ia fazer isso, ele teve que viajar para um outro país a trabalho. E, se não me falha a memória, ele era da Turquia. Ele foi para a Turquia, era um trabalho que ele teria que realizar. E ele nunca terminou a casa. Quer dizer, houve um princípio de demolição da casa, onde ele iria construir outro, mas nisso ele viaja, ele vai para a Turquia e nunca mais ele retornou para terminar a casa. Alguns dias atrás, eu estava contando essa história por uma amiga minha que acredita em coisas sobrenaturais, porque não é todo mundo que valoriza essa história. Tem muita gente que acha que eu bati a cabeça em algum lugar, algum problema houve comigo. Tem um monte de tese. Nenhuma explica como é que uma criança passa uma semana desaparecida. Teve gente até que suspeitou que eu fui abusado, que alguma pessoa me deu algum tipo de droga. Tese não faltou para tentar explicar meu sumiço. Então essa amiga que acredita em coisas sobrenatural, ela me deu uma ideia. Ela me falou para eu voltar lá na minha cidade, entrar na casa e que eu ligasse uma coisa que até agora eu não revelei para vocês, que eu guardei. Lembram que a mulher me deu uma caixinha de música? A caixinha de música ficou comigo. Eu cheguei, quando eu voltei para casa, esse detalhe eu deixei para revelar agora.
eu trouxe a caixinha de música comigo. A caixinha de música veio comigo. E obviamente que eu guardei essa caixinha de música com muito cuidado. Inicialmente foi minha mãe, depois na adolescência eu próprio, e depois do casamento eu guardei a caixinha de música. Então essa minha amiga me deu a seguinte ideia. Falou, volta, vai na casa, entra lá na casa, e quando você estiver no lugar, no terreno da casa, você abre a caixinha de música, ligando a caixinha de música e vê o que acontece. Eu fiquei com medo de fazer isso, mas ela é espírita. Essa minha amiga é espírita. Falou, se você fizer, me fala o dia que você pretende fazer, de onde eu moro atualmente até a minha antiga cidade, dá mais ou menos umas 2h30 de carro. Então você me avisa, eu vou junto. Já que você está cismado, eu vou com você. E foi exatamente isso. Então ela foi avisada por mim, são 2h30 de carro, de onde eu moro até a antiga cidade. Ela foi comigo. E assim fizemos isso. Eu entrei. Você acredita que até hoje estão lá os escombros da casa? O terreno até hoje tem mato, mas não tem casa. A parede que estava na metade, não sei se o pessoal entrou para roubar tijolos, só ficou praticamente o alicerce. Não ficou, até a parede que estava mais ou menos na metade foi tudo destruído. Mas não ficou mais nada na casa. Tudo que havia, ainda mais com essa modernidade de hoje, o pessoal roubou. Sabe, ainda tinha janela antiga, o pessoal foi roubando tudo. Só ficou mesmo o alicerce da casa. E de repente, quando nós ligamos a caixinha de música, nós ouvimos um estalo de tijolo, de parede, que praticamente existia ainda tinha tijolo, mas do alicerce, a altura da minha canela, mais ou menos, para baixo. Mas é como se houvesse a parede. Ouvimos um estalo. E de repente, alguns tijolos se soltaram do piso. Ela, que é sensitiva, falou, tá aqui. Tá aqui. Eu olhei e não vi nada. Falou, não, tá aqui. Tem alguma coisa aqui embaixo. Tem alguma coisa enterrada aqui embaixo. Aí, nós fomos atrás de uns pedreiros. Trouxemos os pedreiros ali. A gente só queria que ele averiguasse o que tinha. Se é que tinha alguma coisa, o que tinha. E pasmem os senhores, havia uma caixa. Ela não estava totalmente destruída, essa caixa, porque ela tinha uma parte em madeira e uma parte de ferro, então não estava totalmente destruída. E dentro dessa caixa tinha um diário. Só que não dava mais para ler, porque o diário, a folha, o papel ficou totalmente destruído. Então não dava para ler absolutamente nada, mas tinha um caderno que obviamente estava escrito, mas não dava para ler mais nada. Totalmente destruído, porque a caixa tinha uma parte que era de ferro e a outra parte de madeira, totalmente destruído. E essa minha amiga espírita sensitiva disse, era isso aqui. Era isso aqui, a pessoa que escondeu, que morreu, que morava na casa, escondeu aqui. Devia ser algo importante, que ele queria que fosse encontrado. Aí ficou até meio sentido, porque a gente não sabia o que estava escrito, porque não tinha a menor condição de ler o que estava ali. Ela disse, não, nós tínhamos só que encontrar. Ela fez lá umas orações, e segundo essa minha amiga espírita, esses espíritos ganharam a sua liberdade, a sua paz. Eu não posso afirmar nem que sim e nem que não, porque jamais eu fui perturbado pelos espíritos. Como eu disse a vocês, eu vou repetir, eu fui muito bem recebido pela família. Eu fui muito bem tratado pela família.
Então eu não tive nenhum tipo de problema. O único problema que eu tive foi o desespero da minha mãe quando me reencontrou, o desespero dos vizinhos, a polícia. O único problema que eu tive foi esse, porque jamais eu fui maltratado por aquela família. Nunca. Ao contrário, eu fui muito bem recebido na casa deles. Muito bem recebido pela mulher que estava tomando chá, o marido que chegou com os meninos, com quem eu brinquei, de quem eu ganhei a caixinha de música. A caixinha de música ficou comigo, eu guardo até hoje. Eu sei que é uma história que suscita sempre nas pessoas dúvida. E eu sei reconhecer que isso é possível sim de acontecer, a dúvida. Mas eu posso garantir para vocês que tudo o que eu disse aqui aconteceu comigo. Quando eu contava 8 anos de idade. Era a minha idade na época. Assinado Chiquinho. Se você gostou da minha história, curta. Manda o teu joinha. Aproveita e se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E vou fazer mais um pedido a você. Se você puder, mande um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa. Ele bem o merece.